Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero defendendo contribuintes, tanto na via judicial como na via administrativa. Hoje é o episódio de número 99, olha só, completaremos 100 episódios na semana que vem. E eu vou falar com uma ilustre convidada sobre processo administrativo fiscal. Lembrando que o objetivo dessas lives é fazer parcerias nos seus casos de advocacia. Então, se aparecer um caso no seu escritório e você sentir que precisa de uma ajuda, entre em contato comigo que a gente discute os termos dessa parceria. E estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advogue para servidores. Você encontra um link na minha bio do Instagram para você assistir um vídeo explicativo sobre os dois cursos. E também na minha bio do Instagram você encontra um link para um aulão que eu fiz de degustação sobre a melhor oportunidade do momento na advocacia tributária, que é a discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz. Então, hoje nós temos a honra de receber uma celebridade que é a doutora Maria do Socorro Barbosa Pereira. Eu já faço as apresentações, deixa apenas eu chamá-la aqui, ela já solicitou a participação. Vamos lá. Onde que está? Está aqui, ó. Para saber se está ok. Então, obrigado pela presença de quem estiver por aqui assistindo ao vivo. Agora acho que está tudo certo. Boa noite. Boa noite, Boa noite. doutora Maria do Socorro. Está me ouvindo, professor? Perfeitamente. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença, fazer uma rápida apresentação aqui. Gente, hoje nós temos uma celebridade que vai bater um papo com a gente, a doutora Maria do Socorro Barbosa Pereira. Ela é uma advogada e professora muito conhecida no estado de Rondônia, especialmente. Ela é auditora fiscal aposentada, depois de 37 anos de serviço público, gente, 35 trabalhando só no fisco. É professora de cursos de graduação e pós-graduação em tributário, é advogada em Porto Velho, no estado de Rondônia. Trabalhou no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais de Rondônia por 15 anos, então ela vai nos passar uma visão sobre tribunais administrativos do fisco e foi presidente por 12 anos do Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais de Rondônia. Essa é uma breve apresentação em face do currículo amplo que a doutora Maria do Socorro tem. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Boa noite, muito obrigada, professor, pela oportunidade. Boa noite a todos. Quero carinhosamente cumprimentar os meus sócios do escritório Carvalho Pereira, cumprimentar meus alunos de graduação, pós-graduação, ex-alunos. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante como é advogar na via administrativa. É verdade. Gente, eu vou dizer de novo no final, mas o perfil que eu recomendo que vocês sigam é Tributário Jus. Então, no Instagram, @Tributário Jus é o perfil do escritório, tá? Da doutora Maria do Socorro. Gente, todo mundo que advoga contra a fazenda pública tem reclamações quanto à demora do Poder Judiciário, a demora da entrega da prestação jurisdicional. E há uma solução para isso, que eu não sei como que os políticos brasileiros não acordaram ainda para essa ideia, para uma proposta de fortalecimento do processo administrativo fiscal. As pessoas nem sabem que o processo administrativo fiscal existe, é uma maravilha. Então, se me permite chamar assim, Maria do Socorro, Com certeza, quais são as instâncias administrativas que o fisco tem, que a gente pode acionar antes de recorrer ao Poder Judiciário? Então, nós temos a primeira instância administrativa, né? E temos a segunda instância administrativa, né? Primeira instância, a nível de impugnação, defesa,
E aqui no nosso estado, no estado de Rondônia, nós temos 12 julgadores em primeira instância administrativa, então um julgamento monocrático, né? E temos a segunda instância administrativa, que é composta por duas câmaras efetivas e duas câmaras suplementares e uma câmara plena, né? Certo? Então, aqui no estado de Rondônia, tanto a primeira como a segunda instância é o Tribunal Administrativo, né? Tá? Fica no Tribunal Administrativo. Esse é um modelo relativamente comum nos estados e em grandes municípios. É preciso ser um município com muita estrutura para conseguir montar as esferas do fisco, mas em algumas cidades elas existem. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, tem uma primeira instância julgadora, depois tem o Tribunal de Impostos e Taxas, que é o Tribunal Administrativo, e teria uma terceira e última instância com recursos voluntários para secretários. É um modelo que se repete no Brasil todo, não é exclusivo do estado de Rondônia. E no âmbito federal tem uma terceira instância, né? É possível recorrer também com recurso especial de decisões do CARF, que é o Tribunal Administrativo. Então, vamos falar um pouquinho de composição dos tribunais administrativos, Maria de Socorro. Como que é feita essa composição? A primeira instância você diz que é monocrática, mas a segunda instância é colegiada, é isso? Colegiada, isso. Então, a primeira instância são 12 julgadores, né? E para ser auditor fiscal aqui no estado de Rondônia tem que ser formado ou em ciências contábeis, ou em direito, ou economia, ou administração. São esses 4 cursos, né? Certo. Então, já na segunda instância, nós temos o órgão colegiado, que é um órgão paritário. Nós temos representantes da Federação das Indústrias e da Federação do Comércio, né? Então, é um órgão paritário. Se houver algum empate, o presidente, né, do Tribunal Administrativo ele faz o desempate, né, tá, nas decisões. Entendi. E nós temos, então, nas câmaras efetivas, que é a primeira e segunda câmara, temos, então, representantes, né, da FEComércio e da Fiero, né, e auditores fiscais, né, em igual número, né? Então, se houver empate, quem desempata é o presidente. Que maravilha! E quem está assistindo a essa nossa conversa, ouvindo o podcast ou assistindo a reprise, não se deixe enganar e não tem ainda uma formação jurídica completa, não se deixe enganar pelos nomes. Existem no Brasil muitos órgãos que têm natureza administrativa, que chamam tribunais, mas não integram a estrutura do Poder Judiciário, como os tribunais de contas, como esses tribunais administrativos tributários. Aqui a professora Maria do Socorro fez menção. Você dá aula na graduação, né, Maria do Socorro? Os alunos devem adorar ter aula com você, com essa experiência toda de dentro do fisco. Isso é um tesouro para quem quer começar na advocacia, não é? Todos os meus alunos, eles, quando eu estava como presidente, era obrigatório ir no Tribunal Administrativo assistir às sessões de julgamento. Valia ponto, né? Todo mundo queria ponto, mas também eles ficavam assim muito satisfeitos, né, de conhecer a estrutura do Tribunal Administrativo aqui do estado de Rondônia, né? Que legal. Que tipo de causa era mais comum? Naturalmente só envolve tributos estaduais? É maioria ICMS, né? O tribunal é maioria. Apesar de ter ITCD e PVA, mas a maioria dos processos, 95% é ICMS. Tem muita coisa bastante complexa, né, Maria do Socorro? Complexa, com certeza, porque o ICMS é complexo por sua própria natureza, né, professor? Então, nós temos, assim, muitas causas realmente, como causas de... Nós temos aqui uma área de livre comércio, que é Guajanamirim, né? Então, temos algumas causas realmente, assim, bem impactantes, né, de discussões. O ICMS tem esse nome dando a impressão que seria um tributo único, mas se a gente analisar a hipótese de incidência do ICMS, a gente vai ver que tem muitos fatos geradores. Então, o ICMS é uma espécie de um tributo guarda-chuva, que além de tributar 3 serviços, ele tributa a circulação de mercadorias, o fornecimento de energia elétrica, os combustíveis. Então, é um tributo que tem muita complexidade, né? Transportes também, mas para a gente na advocacia são oportunidades, né?
Professora, quais são as formas de defesa e os recursos cabíveis na instância administrativa da realidade local e de Rondônia que se repete nos outros estados? Então, na segunda instância, nós temos, então, o recurso de ofício, o recurso voluntário, o recurso revisional, o recurso especial e o recurso de retificação de julgado. Então, eu vou, por ordem. O recurso de ofício, ele ocorre quando o julgador de primeira instância decide contra o fisco e o valor superior a 300 UPFs. 300 UPFs daria aqui 32.500. Então, tendo um valor superior do auto de infração a 32.500, então já teria que, o próprio julgador monocrático, em sua decisão, ele já ingressa com recurso de ofício. Né? E o recurso voluntário, quem ingressa é o contribuinte, o sujeito passivo, que inconformado com a decisão de primeira instância, então ele ingressa com recurso voluntário. Né? E o recurso revisional, ele ocorre quando existe divergência de entendimento entre a primeira e a segunda Câmara de julgamento. São câmaras efetivas. Então, havendo divergência de entendimento em algum caso, alguma norma de ICMS, em que a primeira Câmara decide pela procedência e a segunda Câmara decide pela improcedência, então nós temos aí divergência. Então, nesse caso, quem vai decidir essa divergência é a Câmara Plena. Então, caberia aí esse recurso revisional para a Câmara Plena, que ele já tem um prazo menor, que é de 15 dias. Né? Enquanto a defesa, sabemos que é 30 dias, o recurso voluntário 30 dias, já o recurso revisional é 15 dias. Além do recurso revisional, nós temos o recurso especial. Esse recurso especial é sempre quando o Tribunal Administrativo julgar um processo contra a lei ou contra a prova dos autos. Então, nós temos algumas pessoas legitimadas para ingressar com esse recurso especial, que seria o secretário de Finanças, o coordenador da Receita Estadual ou o representante fiscal. Porque aqui em Rondônia nós temos a figura do representante fiscal, que é um auditor fiscal. Ele atua em cada instância administrativa, são 4, em cada, tem na primeira instância e na segunda instância. Esse representante fiscal ele não tem direito a voto, ele apenas dá um parecer no processo. Se o processo transcorreu obedecendo o devido processo legal, se não houve cerceamento de defesa, enfim, se obedecer os princípios constitucionais tributários. Né? Então, sempre o representante fiscal ele dá parecer nos processos. Né? Uma curiosidade que eu não tive oportunidade de te perguntar ainda é quanto à forma desse tipo de defesa, de impugnação e os recursos. Tem alguma forma que é obrigatória ou o princípio que vigora é do informalismo? Basta ter uma estrutura que possa ser compreendida pelo julgador que já é suficiente? Não tem nenhuma forma obrigatória, não, né? Porque no direito administrativo é o formalismo moderado, né? Então não tem nenhuma. Basta que ele dos fatos, do direito, né? Então seria igualzinho uma petição, né? Uma petição judicial, né? Para quem tem algum modelo de petição judicial, é muito parecido mesmo. É parecido. Não é porque tem esse informalismo que a gente pode fazer de qualquer jeito também. Com certeza. Então, tem que ter o mínimo de que a autoridade fiscal precisa, é uma estruturação dos fatos, do direito a alguma conclusão com os pedidos. Mas é muito bom saber que não se exige aquela formalidade toda, aquela dificuldade do processo judicial. E como que são as sessões de julgamento, professora? São sessões fechadas, são sessões abertas? São abertas. Tem que comparecer presencialmente? Como que é? Fala um pouquinho sobre isso. São sessões abertas, né, ao público, né? O advogado pode participar, pode fazer, inclusive, uma sustentação oral, né? Só que para fazer isso teria que fazer um pedido 24 horas antes, né, à presidência do tribunal. Então, se quiser só participar, assistir o julgamento também pode, o advogado da causa. Nós sabemos que não precisa de advogado para atuar na área administrativa, né? Mas seria interessante, né? Não se pode nunca dispensar os trabalhos de um profissional.
Às vezes eu deparo no escritório com essa situação, os processos administrativos dispensam defesa técnica, né? O que na linguagem mais acessível é a ideia de não precisar de um advogado mesmo. Só que é uma loucura você ir para um processo disciplinar, para um processo numa instância do fisco, sem se fazer acompanhar de advogado. É uma supressão voluntária da própria defesa. Então, quem tem juízo e o mínimo de informação precisa de um bom advogado para se fazer acompanhar e ter orientações em processo administrativo. Dá para assistir julgamento pela internet ou não tem essa possibilidade? Tem julgamento virtual, mas assim, ele não é aberto, né? Não é aberto, né? Assim, é virtual, né? Só se for aberto, se o advogado estiver em outro estado, quiser fazer uma defesa oral, mas na presencial pode participar, sim. Que ótimo. E, bom, seus alunos iam, né? Devia ser muito interessante ver o direito tributário funcionando na prática em um tribunal, assim. Parabéns pela sua iniciativa de levar os alunos. É importante que as pessoas já percebam dentro da faculdade que é possível questionar decisões da Fazenda numa instância que não é obrigatoriamente a instância judicial. E essas decisões, elas podem ser divulgadas em sites, elas são divulgadas, como que alguém tem acesso à jurisprudência de um tribunal administrativo como o de Rondônia? Então, sim, elas ficam disponíveis, né, no site da Cefim. No site da Cefim tem um link para acessar o Tribunal Administrativo e Tributos Estaduais, e lá nós temos as decisões, todos os acordos disponíveis. A minha dica para vocês que não são do estado de Rondônia é só colocar no Google Tribunal Administrativo Tributário, o nome do estado que vocês tiverem, que a primeira ocorrência já vai ser por um site. Os tribunais são obrigados a ter um portal de internet pela lei do acesso à informação, e lá você tem contato com toda a jurisprudência, inclusive para subsidiar defesas técnicas. É muito importante quando você advoga numa causa de ICMS, por exemplo, você juntar algum julgado do respectivo tribunal administrativo. Isso pega muito bem, porque eles são mais especializados ainda do que o judiciário, eles sabem o que estão dizendo, então são subsídios muito importantes para a nossa peça. Sobre sustentação oral, uma curiosidade, você disse que tem a possibilidade de sustentação oral e a solicitação é feita 24 horas antes, né? Ou então na própria peça de defesa, o recurso voluntário. Ah, tá. E eu suponho que seja por um aplicativo do tipo Google Meets que se disponibiliza essa sustentação, é isso? Isso. Ou então o Zoom também. Ah, é usado também. Legal. E tem algum valor de alçada para recursos dos tribunais administrativos? O que eu quero dizer, o valor da causa, ele tem alguma repercussão no julgamento de um recurso como esse? O contribuinte ele pode ingressar com defesa em qualquer valor, não tem, né, nenhum valor estipulado, não. Ele não concorda com aquele auto de infração, ele pode ingressar com defesa, recursos, né? Tá, não existe ótimo. Nenhum valor que possa, até porque nós somos da licenciamento de defesa, né? Daria. Em relação ao Código de Processo Civil, a gente sabe que a lei fundamental que disciplina procedimentos, tanto os judiciais em especial, como os administrativos também, é o Código de Processo Civil. Mas os tribunais costumam ter uma normatização própria. Qual é essa normatização aí no estado de Rondônia e se existe previsão de aplicabilidade das regras subsidiariamente do Código de Processo Civil no rito do Tribunal Administrativo? O nosso regulamento é o decreto 22.271 de 2018, né? É o nosso regulamento, e ele traz no anexo 12 toda a parte do processo administrativo tributário, o anexo 12 do regulamento, né? 22.271 de 2018. E ali ele traz toda a estrutura, como é que tem que ser o processo, e realmente acaba, de forma subsidiária, trazendo, sim, como é que tem que ser
a decisão do processo tem que ser fundamentada. O que a gente vê no CPC, né? Tem que ter fundamento. Uma decisão sem fundamento, ela é nula, né? Então, realmente acaba trazendo, assim, de forma subsidiária, artigos, né, do CPC. Não assim, fazendo referência, mas copiando, né, que a decisão tem que ter, né, tem que ter fatos, tem que ter a fundamentação, né, certo? Interessante. Eu sou muito curioso por saber por que as pessoas usam tão pouco o processo administrativo. Eu sou um defensor ferrenho do uso de processo administrativo como uma alternativa na defesa do cliente. Uma Inclusive, das coisas professor, que o eu nosso ouço... Pode escritório, falar. a gente prima, né, prima o advogar na área administrativa, por entender que Fazem realmente muito bem. é mais celery, né, certo? É melhor para o cliente. Então, a gente procura sempre resolver na forma não tem administrativa. precatório. Não tem precatório, não é verdade? Olha a vantagem. É, verdade, não tem precatório. Então, Maravilha. é mais rápido de resolver, né? Sim. Então, as decisões E, são mais céleres. quando eu pergunto para as pessoas, por curiosidade mesmo, por que os escritórios de advocacia, o seu, é uma exceção muito importante, por que eles se valem pouco de processo administrativo? Uma das coisas que eu ouço é que o processo administrativo não adianta nada, porque seria o próprio fisco decidindo as causas, e há um dado do CARF, que é o Tribunal Administrativo, né, de âmbito federal, da Receita Federal, em que 51% dos recursos ou das decisões do CARF são favoráveis ao contribuinte. E aí em Rondônia tem muitas decisões também que dão ganho de causa para o contribuinte na esfera administrativa. Vale a pena entrar? Vale a pena entrar, com certeza sim. Tem sim, né? Bastante decisão que são favoráveis ao contribuinte. Até porque, na segunda instância, nós temos representantes da FIER e da FEComércio. Então, é um órgão paritário. A mesma quantidade de julgador do fisco é do contribuinte também, que representa o contribuinte, né? O presidente ele só vai dar voto, né, proferir voto se houver empate. Esses tribunais, é bom que vocês que estejam ouvindo redobrem a atenção, eles não são exatamente tribunais do fisco, não é o fisco decidindo as causas que ele tem interesse. Existe essa composição paritária, como a professora comentou agora, com integrantes do tribunal que são provenientes da iniciativa privada, que têm o olhar do contribuinte, sabem as dificuldades que, por exemplo, no ICMS existem de ser empresário no nosso país. Então, essa composição paritária torna os tribunais administrativos mais equilibrados mesmo nos julgamentos. Outra coisa interessante, e aí é um assunto um pouquinho mais difícil, as decisões administrativas de tribunal, professora, elas têm que estar vinculadas a decisões judiciais. Aliás, deixa eu reformular, porque eu fiz de forma confusa a pergunta. Os precedentes judiciais, eles vinculam o tribunal administrativo? Melhor assim. Então, nós temos o artigo 90 da Lei do ICMS do Estado de Rondônia, que é a Lei 688/96. Esse artigo 90, ele preceitua que os julgadores administrativos não podem, né, dizer que uma legislação é ilegal, né, certo? É inconstitucional. Não pode, não tem esse poder. Mas o nosso Tribunal Administrativo, ele traz, né, inclusive no regimento interno, que deve ser observado os precedentes judiciais, sim, as súmulas, né, tá? Do STF, do STJ. Né? Então, isso é interessante. É uma forma até de uniformizar e dar segurança jurídica para as decisões administrativas e judiciais, para que não haja... É impossível eliminar completamente, mas que não hajam conflitos sérios de decisões, o que acabaria tornando a via judicial um recurso quase obrigatório para o contribuinte. Um exemplo clássico, professor, é a súmula do STJ 166, que desde a época que eu fui presidente do tribunal, quando havia transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a gente sempre citava nos nossos acordos a súmula 166 do STJ, né? Que não configura fato gerador do ICMS,
essa transferência, né, de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Né? É verdade, é o caso clássico mesmo, né, de não Clássico. ocorrência do fato tirador do ICMS. Muita gente confunde a circulação jurídica com a circulação física, né? Não é o fato da mercadoria sair de um estabelecimento e ir para outro que isso constitui a obrigação de pagamento do ICMS. Essa é uma tese muito Está interessante. sendo até objeto da ADC 49, né? Exatamente. É uma discussão muito boa essa. Daria para a gente fazer uma live inteira só conversando sobre essa hipótese de não ocorrência do fato tirador. E no processo administrativo, professora, como que se dá a contagem de prazo? E uma curiosidade, uma pergunta que me fizeram é se tem recesso em tribunal administrativo. Deve ter, né? Olha, em janeiro, né? Em janeiro tem um recesso, sim, só em janeiro, né? Só Mas janeiro. mesmo assim, os julgadores ficam relatando o processo. Mas recesso com relação a. Não tem sessão de julgamento em janeiro, né? Mas mesmo assim, os julgadores pegam um processo para relatar. Né? Entendi. E com relação aos prazos, os prazos que são obedecidos são os prazos do artigo 210 do Código Tributário Nacional, né? Ou seja, são prazos corridos, não é úteis, né? São prazos corridos, né? Excluindo o primeiro dia, né? E incluindo o último dia, né? Então, os prazos, eles são corridos. Então, tem que observar bem, prestar bem atenção, porque é diferente, né? No processo administrativo é diferente os prazos. É o artigo 210 do Código Tributário Nacional. E se ficar muito com a mentalidade de procedimento judicial, é capaz de o advogado perder um prazo desse por achar que a contagem se dá por dias úteis. É Justamente. uma razão de atenção mesmo. Professor, eu queria comentar um pouco sobre um recurso que é pouco utilizado, é o sim. recurso de retificação de julgado, né? Esse é um recurso que é pouco utilizado e ele ocorre quando houver algum erro material no processo, algum erro de cálculo, né? Algum fato novo. Então, esse é um recurso pouco utilizado, desconhecido, que é o recurso de pedido de retificação de julgado. Então, até quando se pode ingressar com esse recurso? Antes da inscrição na dívida ativa. Enquanto não for escrito o débito, né, o crédito tributário aí na dívida ativa, é possível, então, se ingressar com esse recurso chamado pedido de retificação de julgado. Então, ele tem um pressuposto de admissibilidade. Qual é o pressuposto de admissibilidade? Que seja, né, fique bem claro, um erro material, né, devido a lapso manifesto, erro de cálculo, né? Um fato novo, né? Certo? Então, cabe esse recurso que eu observei como presidente do TAT durante o tempo que estive por 12 anos como presidente, que ele é muito pouco utilizado. É pouco, né? E uma curiosidade, a legislação administrativa brasileira, isso está na Lei Federal do Processo, a Lei 9784, há uma proibição de quarta instância, né? Os julgamentos administrativos, eles podem ter no máximo 3 instâncias. Em âmbito federal, como eu disse, é possível a interposição de um recurso especial ou recurso voluntário para uma terceira instância da estrutura do fisco. Existe essa previsão em Rondônia de recurso, um recurso final administrativo para o secretário, para o governador, alguma coisa nesse sentido, ou para no TAT mesmo? Não, na verdade, ele para num TAT, né? Agora é o seguinte, como eu falei, tem um recurso especial, que o recurso especial é quando o Tribunal Administrativo julga contra a lei ou contra a prova dos autos. Então, as pessoas legitimadas é o secretário de Finanças, o coordenador da Receita Estadual e o representante fiscal. Então, na verdade, são 3 instâncias mesmo, porque a Câmara Plena é a Câmara, né, que é a reunião de todas as câmaras do tribunal, né? Câmara Plena. Né? Então, ali parou, decidiu. Né? Gente, Tanto que o recurso especial ele é julgado na Câmara Plena, assim como é o recurso revisional também. Entendi. Vocês veem que é um mundo a ser desbravado, né, o processo administrativo fiscal. A minha sugestão para quem está recebendo
essa ideia do processo administrativo como uma novidade, é que vocês entrem em contato, pode ser pelo próprio perfil do Instagram, @tributariojus, entre em contato com a banca de advocacia da professora Maria do Socorro. Eles são, dos que eu conheço muitos, eles são os maiores especialistas em processo administrativo fiscal que eu conheço no nosso país. Então, quem for lá, quem conversar com eles, precisar de alguma ajuda, de patrocínio em alguma causa, entrem em contato, porque eu recomendo vivamente. Eles têm essa política de utilizar o recurso administrativo mais do que os outros escritórios, e vocês vão se surpreender com a eficácia que um processo administrativo tem, como ele é mais rápido e mais barato para o cliente do que uma aventura judicial. Professora, mais uma vez... professor, tem meu livro que está sendo lançado sobre processo administrativo, né? Com ênfase, né, na legislação do Estado de Rondônia, onde eu trago vários acordos nesse livro, né? Então, ali eu ensino realmente a fazer as peças, né, de defesa e de recurso. Como que chama? Vai ser pela editora Dialética. Já está sendo produzido já o livro, né? Está na forma, né? Vai ser o processo administrativo fiscal com ênfase na legislação rondoniense. Olha aí, gente, que maravilha, que privilégio poder ter um contato com alguém que vem da estrutura administrativa julgadora e tem a generosidade, né, de expor esse conhecimento. Tem muita gente que pode dominar um assunto, mas esconde para si e, por qualquer razão, medo de concorrência, ou sei lá, o que a pessoa sonega informações que ela conhece. Não é o caso da professora Maria do Socorro. Ela é muito querida pelos alunos e eu sei que os alunos fazem muita questão de que ela dê aulas de tributário para passar toda essa experiência na faculdade e na pós-graduação, de modo que foi um grande privilégio, Maria do Socorro, ter essa live com você, trazer um pouquinho dessa sua experiência lá no Tribunal Administrativo de Rondônia. E seu escritório está sediado em Porto Velho, é isso? Sediado em Porto Velho, exatamente, na capital. É Cavalli Pereira Advogados Associados, né? Então, eu quero aqui ter a equipe do escritório, nós somos 5 advogados, né? Então, tem o doutor Renê, o doutor Valdeci, que foi um procurador do Estado aposentado, está com a gente, procurador fiscal, né? Tem o doutor Glauber, o doutor Paulo, temos a nossa contadora, a doutora Eliane, né? Então, temos a Beth, então temos toda uma equipe lá no nosso escritório. Né? Certo? Gente, eu estava deixando passar, Maria do Socorro, eu não vou perder essa oportunidade, não. A Manu lembrou muito bem aqui, Manu_MAP8, que a professora Maria do Socorro tem um livro, aliás, que generosamente ela me presenteou com ele, autografado, que é o ICMS ecológico. É uma pena que ele esteja lá no meu escritório. Hoje eu não fui para o escritório porque a Tatiana não está em casa, eu fiquei com as meninas. Vou mostrar Pegue aqui, lá. Vou pegar um aqui para mostrar. Pegue lá. E eu quero que depois você dê uma pitadinha do que é o ICMS ecológico para a gente. Esse livro aqui, né? Ele, inclusive, é editora Dialética, né? Editora Dialética. E aqui eu falo sobre o ICMS ecológico no contexto do desenvolvimento sustentável do município de Guajará-Mirim. Por que Guajará-Mirim? Isso aqui foi o meu trabalho do mestrado, né? Foi a dissertação do mestrado. E nesse trabalho eu trato aqui da área de livre comércio de Guajará-Mirim, o município de Guajará-Mirim, onde 91% do território de Guajará-Mirim é unidade de conservação e terras indígenas, de forma que você ingessa o território, né? Que você não pode, né, ter atividades nesse território, atividades agrícolas, né, sem ser sustentável. De forma que o município de Guajará-Mirim é um dos municípios que mais recebe dinheiro do ICMS ecológico. E o ICMS ecológico ele está lá no artigo 158 da nossa Constituição Federal, né? Certo?
e ele beneficia, né, aquele município que possui, né, áreas de conservação, né, unidade de conservação, né, certo? Então, além do município de Guajará-Mirim receber o fundo de participação do município, ele ainda é agraciado com esse ICMS ecológico, né? Que maravilha. É um ponto de contato entre tributário e o ambiental. Com Está bem na certeza. intersecção entre os dois nichos. Professora, eu sei que a senhora tem uma banca muito movimentada de advocacia. O nome do Agradeço escritório, demais. o nome do escritório, professor, é Carvalho e Pereira Advogados Associados. Como que está o site de vocês? Está com esse nome É mesmo? Carvalho e Pereira Advogados Associados. Então, Carvalho e Pereira Advogados Associados é .adv.br, o final? Isso, eu vou passar para o senhor, Tá. né? Vou passar, Aí eu certo? divulgo. Mas o Tributário Juiz é o nosso contato, né, no Instagram. Tributário Juiz, a gente sempre está publicando. Gente, então fica a dica. Sigam o perfil Tributário Jus aqui pelo Instagram. Quem está assistindo a reprise nas outras redes, dá uma corridinha no Instagram. Vai lá, siga o perfil Tributário Jus e quem precisar do contato direto com a professora Maria do Socorro, com os sócios do escritório, pode mandar uma mensagem direta nesse mesmo perfil Tributário Jus, ou se quiser, manda para o meu perfil, professor Maza, que eu faço questão de encaminhar para eles. Professora, muito obrigado pela sua generosidade, pela Professor, sua eu que disponibilidade agradeço. de tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Foi uma satisfação, um prazer enorme. Eu sou sua fã, você sabe disso. Eu comprei os seus... no início do escritório, eu comprei a advocacia tributária e comprei também advogando para servidores. Inclusive, uma das causas que a gente tem tido muito sucesso na justiça é aquela da Selic. Ah, sim, é verdade. Nós temos tido muito sucesso aqui na justiça na primeira instância. Que maravilha. A Maria do Socorro nos honra com a participação nos 2 cursos da minha escola. Ela é tanto do Advocacia Tributária como do Advogue para Servidores. Muito obrigado mesmo, professora. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Quem sabe, para a gente aprender mais sobre o ICMS ecológico. Você que é uma especialista, monografista no tema. Vamos fazer uma live sobre ICMS ecológico. Tá mal. Gente, muito obrigado. obrigado. A todos. Muito obrigado pela participação de vocês que acompanharam a nossa live. Muito obrigado mais uma vez, professora Maria do Socorro. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advocacia Tributária. Hoje, falando com a doutora Maria do Socorro, especialista em direito tributário, advogada tributarista, egressa da estrutura dos tribunais administrativos fiscais do estado de Rondônia e muito experiente também para o exercício da advocacia na via administrativa. Obrigado. Boa noite para quem assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, gente. Até mais. Obrigado pela presença. Tchau. Boa noite.